Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 28 de outubro, dia dos apóstolos São Simão e São Judas, que é mais conhecido, né? São Judas Tadeu. Simão é codinominado por Lucas de Zelote, talvez por haver militado no grupo anti-romano dos Zelotas. É geralmente retratado segurando uma serra, pois, segundo a tradição, teria sido este o instrumento de seu martírio. Judas, denominado Tadeu, ou Judas de Tiago, e o Novo Testamento conserva uma carta atribuída a ele. É retratado segurando um machado, pois teria sido com esta arma que ele teria sofrido o martírio juntamente com Simão. Que São Simão e São Judas intercedam a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19, que nos relata o seguinte: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Como hoje nós temos dois apóstolos, celebrando o dia de dois apóstolos, a festa de São Tiago e São Simão, o Evangelho nos relata justamente esse chamado de Deus a eles. Lembrando que os apóstolos são as colunas da igreja, são os embaixadores, sintetizados em Pedro e Paulo, que são as colunas da igreja. Os apóstolos, eles são os embaixadores. A palavra apóstolo vem da palavra grega apostolém, embaixador, anunciador. São aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Jesus os escolhe dos seus discípulos para se tornar aqueles mais próximos a Ele. É interessante observar como cada um deles tem uma característica e principalmente uma característica marcante. Com exceção de João, todos os apóstolos morreram mártires, testemunhando a fé em Jesus Cristo, anunciando esse Jesus com a sua vida. Simão e Judas não tiveram destino diferente. Segundo a tradição, um morreu tendo seu corpo cerrado e o outro decapitado com um machado. A importância dos apóstolos é da sua vivência e do seu testemunho direto, porque eles conviveram com Jesus. Eles testemunharam, foram testemunhas oculares do acontecimento mais importante da história da humanidade. A presença do Filho de Deus no meio de cada um de nós, no nosso meio e na nossa vida. Por isso, celebrar a festa dos apóstolos é celebrar a festa daqueles que, ao testemunharem esse Jesus que assumiu condição humana, deram início à Igreja de Deus, o novo povo de Deus, formado através do anúncio deles, do Evangelho que eles divulgaram, Evangelho que eles ouviram do próprio Cristo. Lembro a vocês que na tradição judaica a mensagem era transmitida de maneira oral e foram eles, os apóstolos, que iniciaram este processo após a morte e ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Eles saíram divulgando, anunciando essa mensagem de Jesus e o seu ensinamento. Somente depois de
40 anos quase, é que nasce o primeiro evangelho. É o de Marcos, que nós conhecemos. Segundo alguns estudiosos, existia o proto-evangelho, que veio antes de Marcos e no qual o autor de Marcos se baseou para escrever o evangelho de Marcos. Mas esse proto-evangelho, primeiro, se perdeu. Então, o evangelho mais antigo que nós temos é o evangelho de Marcos. Depois vieram o de Lucas e Mateus, lá por volta do ano 85, e por último o evangelho de João, que é mais ou menos datado do ano 90, 60 anos depois da morte de Jesus. Só que até nesse período de 40 anos, ou seja, do ano 30, quando se acredita que Jesus morreu, até o ano 70, o evangelho de Marcos, o anúncio era todo por via oral. E nós devemos tudo isso a estes homens e também mulheres, que foram os discípulos e discípulas de Jesus, que continuaram a sua missão anunciando a sua vida, a sua mensagem no meio de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.